Dia de aula com Martim Iglesias, nosso professor, aqui no Investidor em Foco, e o assunto: momentos de correções de mercado. Com a bolsa caindo, é hora de resgatar os investimentos? Tão importante quanto acompanhar o mercado é compreender nosso próprio comportamento para que ele não atrapalhe na decisão de investir. Professor, mar calmo faz bom marinheiro, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renata, a todos aqueles que ouvem também esse podcast. Eu acho que é interessante isso, né? Porque quando o mar está calmo, todo mundo parece bom marinheiro, né? Difícil é se demonstrar um bom marinheiro quando os mares não são tão tranquilos, né? Quando todas as coisas não estão tão a favor, né? Então, acho que tem duas dimensões que são muito importantes na hora de investir. Uma é, de fato, entender os movimentos de mercado, olhar as oportunidades do mercado, pode ser pessoalmente ou através de um bom modelo de assessoria financeira, né, que te diz, puxa vida, esse é o ativo, essa é a classe de ativo que é melhor, esse é o produto, o fundo, a ação, o título, no qual é interessante investir, montando uma carteira diversificada de acordo com o perfil, mas tão importante quanto a isso é saber lidar com os nossos vieses, saber lidar com o comportamento, porque a gente sabe que o comportamento de investimentos é algo extremamente sensível, mexe com as nossas emoções. Muitas vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas, acaba errando. Tem um estudo muito interessante, Renata, é uma empresa até de análises de estudos, na verdade, financeiros econômicos dos Estados Unidos, chamada Albar, que estuda um conceito chamado behavioral gap, ou seja, o gap comportamental, a falha comportamental, ou seja, que seria a forma como esse comportamento do investidor, o psicológico do investidor, acaba atrapalhando as decisões de investimento, não permitindo que o investidor obtenha o melhor das suas aplicações. Um exemplo muito simples é quando você pega um fundo de investimento, se ele tem uma rentabilidade X, digamos assim, se você analisa a rentabilidade dos investidores que investem nesse mesmo fundo, ela é bem abaixo de X. Por quê? Porque, de forma geral, as pessoas se interessam pelo investimento quando ele está subindo, se valorizando, né? Quando ele está num processo não tão forte de valorização, as pessoas não se interessam. Só após altas é que eles começam a se interessar, e aí na primeira queda muita gente já sai. Então, mesmo com ativos ou com fundos de investimento com bom desempenho, com excelente desempenho, às vezes tem gente que sai com perda, exatamente por causa disso do comportamento. Então, estar atento ao behavioral gap é tão importante quanto entender os movimentos de mercado, entender quais são os ativos, os investimentos que mais vão render. A Dalbar, inclusive, quantifica esse número, algo perto de 4% ao ano, né? Ou seja, é muita coisa. Tá? Agora, então a gente tem que dar a mesma importância que a gente dá para a procurar as oportunidades no mercado, a gente tem que dar também a forma como a gente investe e cuidar do nosso lado psicológico. E, professor, a gente está aqui falando, por exemplo, de um cenário em que a bolsa está caindo, que muita gente fica com muita dúvida a respeito do que fazer, e a gente teve um crescimento muito expressivo de investidores na bolsa brasileira do ano passado para cá, né? A bolsa já vai bater perto dos 4 milhões de investidores e muita gente despertou para esse tipo de investimento. Aí o que eu queria saber de você, dentro dessa análise toda que você fez do behavioral gap e, enfim, da sua experiência toda, se momentos de muita volatilidade de mercado, como esses que a gente tem presenciado desde que a pandemia começou, eles devem ser momentos de decisão do que fazer com os investimentos, ou eles atrapalham aquela máxima de foco no futuro, de tentar olhar para as perspectivas do seu investimento e não só para como ele foi desempenhado no passado? Eu acho que essa é uma boa pergunta. O fato é,
A gente precisa estar atento aos nossos investimentos, sim, ou precisa confiar em alguém que olha para os nossos investimentos, né? Portanto, isso de falar do longo prazo não quer dizer necessariamente passividade, que eu não devo fazer nada, né? Não é exatamente isso. A questão é que se você for tomar alguma decisão de investimento, ela precisa ser tomada de uma forma muito consciente, não por impulso, porque o que acontece muitas vezes é que os investidores, por exemplo, quando veem algum ativo se desvalorizar, eles simplesmente querem se desfazer do problema e acabam vendendo ou zerando isso a qualquer preço. Não é essa a melhor decisão. A decisão mais relevante é estar olhando para as oportunidades. Ou seja, olhar para frente, olhar para diante. Puxa vida, esse ativo que se desvalorizou, tudo bem que se desvalorizou, não queria que tivesse se desvalorizado, mas é um bom lugar para investir no nível de preço atual, é uma boa alternativa, muitas vezes até melhorou as perspectivas de rentabilidade a partir de agora, muitas vezes o ativo que se desvalorizou permite que você complete agora a sua fatia da classe de ativo conforme o perfil, permite que você compre um pouco mais, que você recomponha o percentual por causa da desvalorização. Então, muitas vezes as quedas geram oportunidades e não o contrário. Então, o ponto é o seguinte, eu devo estar constantemente analisando, monitorando, ou eu pessoalmente, ou através de alguém da minha confiança, obviamente, e sempre olhando para frente, não para trás. Na hora em que a queda aconteceu, ele já é para trás. Então, você precisa olhar, de fato, para frente. Então, esse é um comportamento muito importante e distinguir também essa questão de ter horizontes longos de ser um investidor totalmente alheio e passivo às notícias. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de ter horizontes longos, com foco no futuro, mas olhando a rentabilidade futura como a principal variável de decisão, Renata. Por isso que investimentos mais arriscados, por exemplo, ações, são recomendados para o longo prazo, Martim? Sim, porque na verdade existem prêmios de risco. Esse é um conceito extremamente importante. Quando a gente olha para os investimentos de uma forma científica, a gente vê que existem prêmios pelo risco, né? Ou seja, se você tem dois investimentos que rendem a mesma coisa, né, e um deles tem mais risco do que o outro, ninguém quer esse investimento. Isso significa que há vendas nesse investimento e há um ajuste a partir daí. Este investimento vai se desvalorizar e, ao desvalorizar-se, ele gera prêmios para quem assume esse risco. Então, a existência dos prêmios pelo risco, essa lógica de que ativos com mais risco rendem mais no longo prazo, é um ponto central dentro das finanças, e é um ponto que não acontece por milagre, ele acontece por arbitragem, por preferência dos próprios investidores. Então, aqueles investidores que têm a capacidade de aceitar o risco no longo prazo vão se beneficiar desses prêmios de risco de longo prazo. Então, no longo prazo tem esses prêmios aí. No curto prazo é um pouco diferente. Essa aqui é uma questão extremamente importante. No curto prazo, os mercados são muito movidos pelas notícias, aquelas coisas inesperadas que acontecem. E as coisas inesperadas, exatamente por serem inesperadas, porque aquelas que já são conhecidas já afetaram o preço, né, das ações, são as inesperadas que mexem os ativos no curto prazo. Então, as inesperadas, elas basicamente, a gente não sabe qual vai ser esse evento inesperado, obviamente, portanto, a gente não sabe se vai ser positivo ou negativo. Então, no curto prazo, as estatísticas apontam que a chance de alta e a chance de queda é muito semelhante. É muito semelhante, praticamente 50%. Então, o investidor que foca no curto prazo, ele não está trabalhando num terreno vitorioso, como o investidor que foca no longo prazo, onde estão os prêmios de risco, né? Pelo contrário, por causa dos vieses, por causa dos custos de transação, o investidor trabalha no curto prazo numa lógica que é negativa, desfavorável para ele, chances de ganhar menores do que as chances de perder. No limite, isso é o day trade. É por isso que a gente vê poucas pessoas que são vitoriosas no day trade. É possível? Sim, desde que você seja muito bem assessorado, desde que você entenda muito bem essas coisas, desde que você controle muito bem o aspecto psicológico comportamental disso, é possível sim no day trade, mas na maior parte das vezes as oportunidades não estão no curto prazo, estão no longo prazo, Renata. Acho que esse é um outro conceito muito importante a ter em mente. E aí, professor, quando a gente fala dessa diferença de oportunidade para o curto e para o longo, e que o curto prazo tem uma determinada serventia e o longo prazo tem outra, dá para dizer assim,
Como é que a diversificação entra? Por que ela é tão importante? Então, a diversificação ela é muito importante, porque nós falamos aqui, por exemplo, que acabei de citar de que o investidor que conseguir ficar no longo prazo, portanto, que a suportar as oscilações ao longo do caminho, de curto prazo, vai obter os prêmios de risco. A diversificação é um instrumento pelo qual eu consigo reduzir essas oscilações de curto prazo de uma forma inteligente, sem abrir mão das rentabilidades no futuro. Então, a diversificação me permite manter as rentabilidades esperadas com investimentos que têm comportamento de curto prazo diferente, portanto, fazem o caminho até o longo prazo um tanto mais suave, um tanto mais fácil de se levar. Então, a diversificação, a gente diz, é um jeito inteligente, ou melhor, eu digo que ela é o jeito mais inteligente de assumir riscos, porque eu não prejudico as rentabilidades, mas eu reduzo a volatilidade, reduzo o risco de curto prazo. Então, diversificar também é um jeito muito inteligente de investir. Então, é um outro ponto, né? Acho que em algum momento a gente citou que a visão, muitas vezes popular, né, de que eu tenho que estar ou concentrado ou comprado num ativo naquele ativo que vai render mais em um determinado horizonte de tempo. Essa lógica de ir mudando de um para outro ativo, ela é loucura e é movida pelo curto prazo. Então, não faz sentido você tentar assumir riscos desproporcionais se você pode assumir riscos controlados através da diversificação. Então, a diversificação, basicamente, por construção, né, uma diversificação eficiente, ela é o jeito pelo qual você assume os riscos de forma a obter as melhores rentabilidades esperadas no futuro. Então, ela é um instrumento que precisa ser, no meu entender, melhor utilizado por muitos investidores. É um conceito muito falado, muito citado, mas eu diria que pouco utilizado na sua totalidade, Renata. Professor, sabe que eu conheço gente que só investe na bolsa, mas eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de entender como é que a pessoa ela trabalha com essa questão dos horizontes ali, porque você mencionou a questão do day trade, né? Para uma pessoa concentrar um investimento em bolsa, primeiro que ela não guarda para emergência nenhuma, porque, enfim, é um mercado totalmente volátil. Segundo, que ela tem que ter, além de uma frieza no olhar e um controle total do seu comportamento, o dia inteiro para monitorar o mercado, né, professora? É ainda mais difícil do que e trabalhoso do que se a pessoa tentar entrar para essa linha de diversificação que você fala e explica o porquê é tão importante, né? Claro, é isso mesmo, Renata. Desculpe aqui. E aqui acho que tem dois pontos aqui que eu queria citar. A pessoa, por exemplo, que coloca todos os seus investimentos em um único ativo de risco e não tem alguma reserva, não tem liquidez nenhuma, ele pode enfrentar dois problemas. O primeiro é precisar de dinheiro, né, para alguma emergência, alguma eventualidade, e ele precisar resgatar os seus investimentos de risco em algum mau momento de mercado, né? Isso pode ser ruim, isso prejudica a estratégia da própria pessoa, né? E por outro lado, a gente está sujeito a incertezas, né, a acontecimentos extremos com frequência no mercado. Está aí, né? Quer dizer, está aí o coronavírus, né? Está tantos né, eventos, estão aí as torres, né? Que nós falamos aí no programa, chegamos a citar no episódio passado. Quando você entra de uma forma extremamente concentrada em risco, num momento de crise inesperada, a tua briga para sair dessa crise vai ser uma briga de minimizar perdas. Você não vai ter nem como aproveitar oportunidades, porque já assumiu todo o risco, né? Aquele que tem algo de liquidez, algo em outras classes de ativos, pode até pensar em aproveitar a crise para turbinar a rentabilidade, né? Quem já está com todo o risco assumido, não, ele vai sofrer a queda e basicamente o que ele vai ter que repensar é como tentar de alguma forma recuperar ou se machucar menos. Então, tem alguns problemas graves na estratégia de concentrar em um único ativo, Renata. E, professor, você fez todo um estudo sobre isso aqui que a gente está falando e colocou um conceito de pensamento de contrarian.
Aí, meu Word aqui, professor, está apontando essa palavra como uma palavra que não existe aí. Eu quero entender. Ele está dizendo que eu estou inventando um termo. Queria que você explicasse. Ele apareceu com aquelas ondinhas vermelhas embaixo, exatamente. É isso? Será que as ondinhas têm a ver com um mar revolto, né? Que nós estamos falando aí, dos marinheiros? Eu estou achando. Olha, pelo contexto da nossa conversa, eu acho que isso aqui é mar revolto, sim. Olha, ele, na verdade, eu não acho que você tem que atuar o tempo todo como um contrarian, mas ter uma lógica disso. O contrarian é uma estratégia de investimentos basicamente na qual você procura se investir de forma contrária aos movimentos gerais do mercado, né? Então, e aí, de fato, você aproveita, é uma filosofia na qual você aproveita as grandes mudanças na percepção e no humor do mercado, né? Então, mas a parte que eu queria de ter esse pensamento, no meu entender, é que o contrário, sempre quando olha para um ativo se valorizando, ele começa a se perguntar, puxa vida, será que já não foi o suficiente? Será que já não valorizou bastante? Quando ele vê um ativo caindo, ele diz, puxa vida, em que momento será que é o momento de entrar? Então, ele olha mais as oportunidades, aquilo que deve ser feito, do que, de fato, os próprios sentimentos naturais, né? O sentimento natural, quando um ativo se valoriza, é de você querer investir nele, não tenha dúvida, né? Tem mais gente hoje querendo investir no dólar, que ele subiu, do que há um mês e meio atrás, quando ele estava abaixo de 5. Né? Olha para as criptomoedas como são, cara. Faz 2 semanas elas estavam num nível de preço bem inferior, e as pessoas estavam com medo de ficar, queriam sair. Hoje as pessoas já estão pensando em recomprar. Então, na verdade, a gente tem um sentimento natural ligado à nossa proteção mesmo, que nos faz querer os investimentos que estão subindo e não querer aqueles que estão caindo, mas, de fato, as oportunidades estão do lado oposto, né? Ou seja, quando um ativo cai, ele cria oportunidades porque eu tenho que olhar para frente, né? Quando um ativo sobe demasiado, as árvores não crescem até o céu, né? Na verdade, as oportunidades futuras de valorização tendem a cair. Então, ter isso em mente, de alguma forma, é muito importante para qualquer investidor, diria eu. E aí, professor, é nesses momentos que tem que dar atenção ao perfil, né? Porque é tão diferente a interpretação de uma pessoa com características conservadoras, de uma pessoa com características arrojadas frente ao que acontece nos seus investimentos, mas ainda tem gente que não liga tanto. De repente, tem interesse em investir em produtos de maior risco, mas não está tão preocupado se aquele perfil representa mesmo o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa lida com determinada oscilação do investimento dela. E aí, quando a gente olha toda essa nossa conversa aqui, eu acho que a gente tem que dar valor de verdade para respeitar cada um o seu perfil, né? Não, é exato, é por isso que a gente dedica tanto tempo aqui internamente nos questionários, na forma de avaliar o perfil do investidor, porque é algo fundamental, é algo central. Um investidor que assume mais riscos que o que consegue, que o que tolera, provavelmente vai resgatar em momentos errados de volatilidade, e vai perder dinheiro, vai demorar muito tempo depois para recuperar com ativos conservadores, né? Já aquele investidor que assume menos risco que o que poderia, que seria aceitável para ele, provavelmente ele deixa dinheiro em cima da mesa, ou seja, não se beneficia das rentabilidades maiores do longo prazo. Então, estar bem adequado ao perfil é algo extremamente importante, novamente, na abordagem científica, digamos aqui, dos investimentos. Então, isso é fundamental. Lembrando, inclusive, que quando a gente fala de perfil do investidor, é uma combinação desses fatores de aceitação a risco, que são meio psicológicos, com partes ligadas aos próprios objetivos do dinheiro, né? Mesmo se for um investidor, digamos assim, agressivo, né? Aquele que aceita muito risco, mas tiver objetivos de curto prazo, né? A gente precisa ver que talvez o nível de risco que ele possa assumir não possa ser muito alto, né? A depender do tamanho desse objetivo mais de curto prazo, né? O investidor conservador, de forma geral, tem as duas características, né? Não aceita risco e tem horizontes de investimento reduzidos ou de curto prazo ou necessidade de liquidez importante. Então, a questão do investimento
do perfil do investidor é algo central para ter sucesso nos investimentos. Com certeza. Muito bom, professor, muito boa aula num momento bem importante de falar sobre esse assunto, né? Porque quando está subindo, está todo mundo feliz. Quando está caindo, vem esse monte de dúvida na cabeça de quem investe, afinal, não é fácil ganhar dinheiro, então tem que ter responsabilidade na hora de investir, né? Então, que bacana esse assunto já nesse timing aqui de mercado. Obrigada, viu, professor? Imagina, você sabe que eu adoro as terças-feiras por causa dessa conversa, né? Um grande abraço para você, Renata, e para todos. Professor, eu tenho um recado. O Kleber mandou dizer que ele está fazendo EAD. Tá bom. Eu vou fazer uma prova em EAD para ele. Eu falei para ele outro dia, Kleber, tem que aparecer na aula do professor. Ele falou, disse o professor que eu estou estudando por EAD. Então tá dado o recado aqui. Educação à distância do Kleber, então. Maravilha. Viu só? Até semana que vem, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigada a todo mundo que participou com a gente dessa aula do professor Martim Iglesias. Não esqueçam de seguir o Investidor em Foco, nosso podcast, na sua plataforma preferida de podcast, para você não perder nenhum episódio. Combinado? Até mais. Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?